Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes do quarto Encontro Brasileiro dos Observadores de Cometas. Então, eu vou iniciar com uma pequena apresentação. Meu nome é Alberto Silva Betzner, eu sou bacharel em astronomia pela UFRJ, sou mestre e doutor em engenharia pela UFBA, né? Eu trabalho como professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e eu vou apresentar para vocês agora o trabalho Uma Notícia de Jornal. Bem, a história desse trabalho, ou dessa postagem que vocês estão vendo que é no meu blog, Diário de um Astrônomo, ela surgiu em 2017, né? Meus filhos precisavam fazer um trabalho escolar, né? Relativo à análise de notícia de jornal, né? Coisa mesmo de alfabetização. Então, eu acessei esse site, que é a Hemeroteca Digital Brasileira, onde você pode fazer uma busca de jornais e revistas brasileiras, né? E, evidentemente, eu fiz a busca, né? E os meus dois filhos fizeram o trabalho da escola, correspondente. Mas, evidentemente, aquele bichinho na curiosidade ficou me mordendo atrás da orelha e eu não resisti e coloquei termos que eu achava interessantes, né? Primeiro foi uma Trip, botei o meu nome, aí encontrei parente, né? Enfim. E também coloquei cometa, né? Quando eu coloquei cometa, né? Por exemplo, coloquei cometa genérico, cometa Halley, e aí surgiram várias matérias de jornais. E aí eu me interessei por uma em especial, que era aqui do estado da Bahia, né? Essa matéria ela foi publicada no jornal A Notícia de Salvador em 15 de maio de 2015, né? E aí eu passo a ler a notícia para vocês. Biela ou o Halley? Em Monte Santo está sendo avistado a olhos nus um grande cometa de Monte Alto, né? Eu falei Monte Santo é Monte Alto, desculpa. Recebemos hoje o seguinte telegrama: Monte Alto, 8 de maio. Daqui e de outros lugares circunvizinhos, há 4 dias, das 23 horas em diante, está sendo visto a olhos nus um grande cometa em direção suleste, tendo a cauda para o poente. O seu tamanho aproxima-se do Halley, de Halley. E apesar de sua opacidade, vence bem a extensão da cauda. Quase todas as horas, o povo passa horas e horas apreciando. Monte Alto é uma cidade que é do sul aqui do estado da Bahia, né? E o nome completo é Palmas de Monte Alto, né? Onde é que essa cidade se localiza? Se localiza nessa região aqui, eu chamei de sul, mas uma região, se a gente for analisar com mais exatidão, seria o sudoeste do estado da Bahia, fazendo fronteira com o estado de Minas Gerais, com o norte de Minas Gerais, né? Essa cidade, né, foi a origem desse telegrama, ou seja, as pessoas começaram a observar o fenômeno e não entenderam muito bem que objeto era aquele. E, evidentemente, eles fizeram comparações com referenciais que eles tinham. O primeiro referencial é o Halley, né, porque em maio de 1910, o Halley atingiu seu brilho máximo, né? E tinha uma cauda que, segundo alguns observadores, um observador, por exemplo, canadense, né, que ele fez medidas astrométricas do comprimento da cauda, era de mais ou menos 65 graus. Então, eles tinham esse referencial tanto de brilho, né, do cometa, da parte central da coma, como da cauda, e do seu comprimento, né? Então, eles fizeram, evidentemente, uma comparação. Estava fresco isso na cabeça de todo mundo. E Biela é porque é um cometa que foi muito observado na primeira metade do século XIX, né? E ele entrou no imaginário popular porque simplesmente o cometa se fragmentou. Ele se fragmentou em dois pedaços, dois cometas individuais que ficaram andando paralelos no céu durante muito tempo. Isso aconteceu, se não me engano, está aqui no texto, em 1845, né? Foi uma coisa que impressionou as pessoas. Então, havia essa memória coletiva, né, em relação ao Halley e algumas pessoas que, por exemplo, tiveram acesso
a livros de divulgação, por exemplo. Eu acredito que um livro de divulgação muito importante daquela época era o livro do Camille Flammarion, né? Então, onde esse fenômeno associado ao cometa Biela foi reportado, ou está reportado. Então, eles colocaram esses dois referenciais, o que é bem interessante. Mas aí você pergunta, que cometa, afinal de contas, era? Eu até coloquei no texto que muitos cidadãos devem ter observado aquele fenômeno e morreram alguns anos depois, 30, 40 anos depois, e nem sabiam, ou não sabiam que objeto eles observaram. Aí a minha curiosidade me fez tentar descobrir mais ou menos que objeto era aquele. Então, eu fui fechando o cerco, e nessa época, que foi em 1915, o cometa que era bem visível no hemisfério sul é o C2015-C1, né? Melis. Né? Ele foi descoberto pelo astronomador e construtor de telescópios norte-americano Joe A. Melis, né? Que é esse sujeito aqui, que tem ele tem uma história de vida meio complicada, que, se vocês tiverem curiosidade, podem acessar esse site aqui na Wikipedia. Não é o referencial mais adequado, mas é uma história de vida meio complicada. De qualquer maneira, o Melis descobriu o cometa que o pessoal de Monte Alto observou, né? E o que é interessante é que essa matéria do jornal tem uma coisa meio mandinar, né? Ou seja, previu uma coisa, acabou prevendo sem querer uma coisa que aconteceu realmente com o Melis. Eu encontrei um artigo, se não me engano, no Astrophysical Journal, onde tinha uma imagem lá do cometa Melis, né? Acho que um pouco antes ou um pouco depois do PRL. E ele se fragmentou também. Ou seja, acabou que esse trabalho, esse singelo artigo, reportando observações, acabou, por coincidência, descrevendo uma situação que aconteceu com o próprio cometa C2015-C1. E com isso eu consigo, então, encerrar a minha apresentação. O interessante é isso, né? A gente, com notícias de jornal, a gente pode inferir, muito provavelmente, qual era as concepções científicas que as pessoas tinham em qualquer época que você quiser, que pelo menos esteja reportado, né? Uma sugestão, inclusive, para os colegas, né, que trabalham, por exemplo, com História da Ciência, é acessar esse site, né, aqui da coleção Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, e pesquisar temas que acham interessantes. Por exemplo, qual é a concepção de cometas que as pessoas tinham naquela época? Será que é a concepção de cometas que foi divulgada no livro do Camille Flammarion? Porque a gente sabe que esse livro do Camille Flammarion é um livro que influenciou muita gente naquela época, né? No final do século XIX para o começo do século XX. Então, é um trabalho interessante, por exemplo, um TCC ou até uma dissertação de mestrado que trabalhe com essa questão de ensino de ciência, ou seja, saber quais eram as noções científicas em relação a objetos do sistema solar que você tinha, e qual a influência, por exemplo, de trabalhos clássicos, como, por exemplo, Flammarion, né, que, obviamente, repetiam o que cientistas da época acreditavam, né? Então, eu agradeço pela atenção e até o próximo seminário.